Eu tenho acompanhado, presidente, a preocupação dos nobres colegas, dos nobres companheiros, com a organização da nossa cidade, como frisou agora o vereador Rogerinho, que é um taxista e é um grande defensor dessa classe que tanto sofre no município de Vitória. Eu quero registrar também que nós temos em Vitória uma grande preocupação. Preocupação de nós, homens públicos, preocupação dos cidadãos comuns, preocupação da comunidade, preocupação das igrejas, preocupação dos sindicatos, organizações e outras entidades, que é com o crescimento dos nossos jovens, é com a educação das nossas crianças. Se ouve muito em falar combater as drogas. Se ouve muito programas do governo federal em combate à droga, do governo estadual, governo municipal, mas a verdade é que com esses programas nós estamos combatendo o ser humano. Quando se diz combater a droga, já se diz de uma forma violenta tentar inibir o malfeitor. E por trás de um malfeitor, há um usuário, há um cidadão, há um familiar, há uma criança indefesa, vereadora Neuzinha. E eu acredito, nobres colegas, que nós precisamos, em caráter emergencial, aplicarmos política de prevenção para que as nossas crianças possam estar preparadas, resguardadas, ativadas para o mundo no qual nós estamos vivendo. Nós jamais, por mais que queiramos, iremos mudar o mundo, mas nós podemos mudar as pessoas, nós podemos mudar caráter, nós podemos preparar o caráter. Eu, como pastor de uma igreja evangélica, eu como homem público, eu tenho essa preocupação, vereador. Nós falamos no combate e falamos muito pouco na prevenção. E as nossas crianças estão morrendo. Nós estamos perdendo os nossos jovens para o mundo do crime, da perdição, da prostituição, do mundo obscuro. E a política de prevenção, ela é muito mais barato do que você depois ter que tratar um usuário de droga, vereador Rogerinho. A política de prevenção, ela é muito mais barato, vereador Luiz Emanuel, do que você ter que depois dar manutenção a um sujeito atrás de uma grade. É caro hoje você manter uma pessoa presa. E eu quero pedir a essa Casa de Lei, ao Executivo, que tenhamos juntos essa visão ampla, essa visão de preparar os nossos adolescentes, de preparar os nossos filhos para o mundo no qual nós estamos vivendo neste momento. Eu quero dizer aos nossos companheiros que eu, antes de me tornar um candidato, um vereador, já tinha essa preocupação. Nós temos o trabalho de prevenção, nós temos o trabalho de combate, nós temos essa preocupação em cuidar do ser humano, em cuidar da família. Nós temos essa preocupação em dar à pessoa o direito de viver, e viver bem. Viver bem não é ser rico, viver bem não é ter uma poupança gorda. Viver bem é poder chegar em casa, Luiz Emanuel, e saber que você está criando um filho compromissado com a ética, com a verdade, com o futuro, que vai se tornar um cidadão de bem, um pai de família, uma pessoa que vai lhe proporcionar o prazer de você poder olhar e dizer: este meu filho criei com muito sacrifício e hoje ele me dá prazer. E não é só filho de pobre, nobres colegas, que se envolve com drogas. Não é só filho de pessoas desfavorecidas. Nós temos uma camada da sociedade reconhecida como alto escalão, pessoas de boa índole, mas que os seus filhos também estão se envolvendo no mundo das drogas, da perdição, por falta de uma política de prevenção, por falta de uma educação na base. Vereador Luiz Emanuel. Vereador Devani, esse é o debate que nós precisamos fazer nessa casa. Parabéns pela sua intervenção, pela sua singular preocupação com esse tema. Vou me juntar a Vossa Excelência nesse debate,
penso que a prevenção nós só temos um caminho para prevenir o uso da droga e para formar cidadão, educação. Esse é o único caminho e o município precisa apresentar rapidamente a essa cidade um projeto político-pedagógico inclusivo e que reúna moradores, escola, pais e alunos para debater esse assunto. Essa Câmara, nós haveremos de cumprir esse papel e dar nossa contribuição. Rapidamente, eu quero continuar ouvindo Vossa Excelência, mas, além da prevenção, vereador, nós precisamos hoje cuidar dos doentes, dos dependentes químicos. Eles precisam ser tratados. A metodologia é científica. O município de Vitória tem a maior arrecadação per capita do país e precisa assumir essa tarefa. Um centro de tratamento para dependência química público em Vitória já passou da hora de existir. Uma parte, vereador. Vereador Bolão. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo discurso. Grandes soluções dos problemas realmente estão na família. A família é a instituição mais fortalecida. Se você tem uma família fortalecida, com certeza você tem a solução de muitos problemas da nossa sociedade. Eu acho que o caminho é esse na fala de Vossa Excelência. Pode contar com o apoio desse vereador. Obrigado. Vereador Luiz Paulo Amorim. Parabenizá-lo, vereador, e eu ia basicamente falar aquilo que o vereador Bolão colocou. Realmente a gente vê que por mais humilde, mais pobre que seja uma família, mas desde que ela esteja num trabalho de educação com as crianças, a gente vê que realmente isso daí é experiência baseada na nossa região, né, vereadora Neuzinha? Que a gente sobe às vezes um morro, vê uma família simples, uma família humilde, mas que cuida dos seus filhos, dá encaminhamento, a gente vê que essas crianças elas não se misturam, não caem na droga. Então, além de trabalhar essa questão da educação, porque não é só também a educação, porque a gente vê família de bens aí, com as crianças tudo envolvido na droga. Então, essa questão do trabalho com as famílias, eu acho que é fundamental. A prefeitura, eu acho que ela pode contratar muito bem profissionais para estar subindo essas áreas, especificamente as áreas carentes, para estar conversando com essas famílias de risco, justamente no sentido de orientação das crianças, para que elas não venham a cair nesse mal tão grande que é a droga. Uma parte, Excelência. Vereador Devani, esse discurso, essa coisa cruel que é a droga, que diretamente e indiretamente, eu acho que quase 100%, toda a família às vezes tem um filho, tem um primo, tem um parente, nem que seja de 4º grau, mas tem, está todo mundo, a maioria, inserido. E dizer que isso é uma discussão que eu vou propor aqui, eu poderia estar, Neuzinha, no afobamento ali, a gente está lá protocolando, que são matéria boa que faz. A gente, essa casa, propõe uma comissão de vereadores para discutir com o executivo, Luiz Emanuel. Dali a gente criar um orçamento específico daquilo, para a gente partir de fato para o tratamento do dependente químico, da droga ilícita, até a ilícita. E dizer, vereador, que a família é muito importante, mas tem pai e mãe que é exemplos e os filhos, coitado, caem no bom da droga. E tem pai e mãe que são drogados que os filhos não são. Então, nós temos que discutir isso a fundo e essa casa nós criamos uma comissão de ajuda e reparo. O nome a gente encontra, a droga, especialmente o crack, que está destruindo todas as famílias, porque até o pastor Devani, Vossa Excelência, que é um membro da sua igreja, que vai lá te pedir uma ajuda, você sofre junto com ele. Então, eu acho que essa casa, apesar do vereador Luiz Emanuel dizer que nós temos a maior renda per capita, eu concordo, mas a gente só manda dinheiro para o governo federal, eles não mandam nada de retorno. Então, vereador Devani, é um debate que, se tivesse meia hora para Vossa Excelência falar, não daria. Para Vossa Excelência concluir, eu acho que está aí minha sugestão, criar uma comissão rápida para a gente debater isso. Presidente, o senhor me permite mais um minuto? Vereador Devani, mais um minuto. O vereador Zezito foi muito feliz com a sua colocação, chegou exatamente onde eu queria chegar, senhor presidente. Nós precisamos, em caráter emergencial, salvar a nossa vitória. Nós precisamos, em caráter emergencial, salvar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Com relação ao que o vereador Zezito citou agora, que é botar a comissão, uma proposta
do vereador Max da Mata, que eu creio que vai ser votada hoje, que é o projeto número 25/2011, que fala exatamente deste assunto. Eu proponho que a gente se aprofunde um pouco mais, e só para eu falar de uma experiência que eu tive, já tive diversas experiências com usuário de droga, porque eu cuido diretamente de usuário de droga no meu dia a dia, levo para casa de recuperação, vereador. Inclusive, neste sábado e domingo, nós levamos 2 usuários de droga para uma casa de recuperação ali no município de Guarapari. E eu vivenciei neste domingo uma situação constrangedora. Eu fui convidado para almoçar no bairro São Benedito, e quando você sobe o bairro São Benedito, você se depara com um policiamento que está ali exercendo o seu papel de defender a sociedade. Mas isso é constrangedor para quem vem de fora, porque já sobe uma situação um pouco delicada. Almocei com a minha família, minha esposa, alguns colegas de trabalho, e quando eu me retirava, eu me deparei com um tiroteio, aproximadamente 5 tiros de pistola. E tinha mais pessoas comigo, tinha uma engenheira, né, que está cursando agora o último período, e ela ficou muito assustada com aquela situação, e o rapaz mostrando uma casa cravada de bala, que os familiares tiveram que se mudar, e está vendendo um imóvel barato, porque estão amedrontados. Eu me preocupo, e muito, com aquelas crianças que ali estão crescendo, vereador. O que será do futuro dessas crianças, se nós, como homens, mulheres, pessoas públicas, não tivermos a preocupação, vereador Zezito, de mudar esse quadro caótico? Eu acho que a obrigação ela é muito mais nossa do que da sociedade civil organizada. Muito obrigado.